Fala pessoal, como é que vocês vão? Tudo bem? Bom, olha só, hoje vamos para mais uma aulinha aqui no nosso canal, no Matemática é Assim. Vamos falar de um tema extremamente importante, que são as funções afim, tá? Tema muito importante para você que está iniciando aí o ensino médio, você que vai fazer concurso público e principalmente para você que está se preparando aí para o Enem, não é verdade? O Enem adora esse assunto. Muitas questões todos os anos de função afim no Enem, tá bom? Vamos lá dar uma olhada nesse assunto? Olha só, vem aqui comigo, me acompanha. Gente, olha só. Uma função afim, ou também função do primeiro grau, é toda função que pode ser escrita dessa forma aqui, ó, tá bom? Ó, f de x igual a x mais b. Lembra que f de x é o meu y, tá bom? Então, ó, toda função que puder ser escrita desta forma, f de x igual a ax mais b, vai ser chamada de função afim, ou função do primeiro grau. O expoente aqui de x, ó, é 1, então ela também pode receber o nome de função do primeiro grau, tá bom? Olha só, este azinho aqui, ó, que é o valor que multiplica x, a gente vai chamar ele de coeficiente angular, tá bom? Coeficiente angular ou declividade. A gente vai ver mais na frente, numa próxima aula, que ele tem a ver com a inclinação da reta que essa função gera, tá bom? Ó, já esse valorzinho aqui, ó, o b, que é o valor que está sozinho, é o valor independente, tá? Ele é chamado de coeficiente linear. Então ele é o meu coeficiente linear. E a gente vai ver também mais na frente, quando falarmos de gráficos, tá? Numa próxima aula, que ele tem a ver com o corte do gráfico no eixo y, tá bom? Então vamos lá. Toda função escrita desta forma, ax mais b, com a e b números reais quaisquer, será uma função afim. Deixa eu dar aqui alguns exemplos de funções afim, tá bom? Olha só. Então, ó, a gente pode ter, por exemplo, aqui, f de x igual a 3x mais 2. É uma função afim. Quem é o meu coeficiente angular aqui nessa função? Isso, é o 3. O coeficiente linear é o 2, tá bom? Ó, outro exemplo de função afim. F de x igual a menos 3 mais 7. É um outro exemplo de uma função afim. Quem é o meu coeficiente angular nesta função aqui? Afim. Ó, menos 3, coeficiente angular, é o valor que multiplica x. Tranquilo? Ó, o meu coeficiente linear é o 7, tá bom? Ó, numa próxima aula, se liga aí, a gente vai falar sobre gráficos. Então a gente fala com mais detalhes do que é o coeficiente angular e o que é o coeficiente linear, tá bom? Olha só, as funções afim, elas podem ser subdivididas, ou seja, existem alguns casos particulares que recebem nomes especiais, mas não deixam de ser funções afins, tá bom? Ó, são função identidade, função linear e função constante. São casos particulares da função afim. Vamos ver aí como é que a gente pode chamar. Quando que a gente pode chamar uma função afim de função identidade? Olha bem, gente, para cá, ó. Toda função afim, ó, deixa eu trocar esse f aqui. Toda função afim que tiver o b igual a 0 e o a igual a 1, ou seja, f de x igual a x, a gente vai chamar de função identidade. Observa, o meu a é igual a 1, tá? E o meu b está sendo 0, não tenho. Então essa é uma função identidade, ok? Olha aqui a função linear. Então, uma função afim, ela poderá ser chamada de função linear quando? Quando eu tiver o b igual a 0, também, e o a diferente de 1. Porque se o a for 1, a função é chamada de função identidade. Então seria, olha só, f de x igual a 5x, é uma função linear. F de x igual a menos 12x, é outro exemplo de uma função linear, tá bom? Cuidado para não confundir. A função identidade, o a é sempre 1. A função linear, o a é diferente de 1, mas nenhum dos dois tem o valor de b+, tá bom? Ó, já a função constante não tem o valor de a, ou seja, o valor de a é igual a 0, tá? Então, ó,
Por exemplo, f de x igual a 5, f de x igual a menos 10, são casos de função constante. Como a gente falou aqui que o a, que é o coeficiente angular, também pode ser chamado de declividade, ele tem a ver com o ângulo que a reta faz com o eixo x. Como não tem o a, não tem declividade, não tem ângulo. A função é uma função constante. Então, olha só, gente. Função afim é toda função do primeiro grau, tá? Se ela não tem b e o a é 1, a gente dá o nome de função identidade. Se ela não tem b, mas o a é diferente de 1, a gente chama de função linear. E se ela não tem a gente chama de função constante. Espero que eu tenha ajudado a vocês aí nessa introdução de função afim. Se liga aí nas nossas próximas aulas. Eu vou falar na próxima aula do zero da função afim. E depois a gente vai falar de funções crescentes e decrescentes, tá bom? Bom, se eu te ajudei de alguma forma, conta aí para os teus amigos, conta para tua avó. Ajuda a gente a crescer, tá bom? Ó, conta mais para mais pessoas, compartilha. Gente, um beijo. Até o nosso próximo encontro.